tua Bíblia aí em 2 Crônicas 7, ok? Que diz assim: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido toda a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas com os instrumentos musicais do Senhor. E o rei Davi tinha feito para com eles, louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo o Israel se mantinham em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque no altar de bronze que Salomão tinha construído, não cabiam os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Nesse tempo, Salomão celebrou a festa durante 7 dias, e todo Israel com ele. Uma grande congregação, desde a entrada de Amatê até o rio do Egito. No 8º dia, tiveram uma reunião solene, porque por 7 dias haviam celebrado a consagração do altar, e a festa durou mais de 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos voltaram alegres e de coração contente por causa do bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a Israel e seu povo. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu, de modo de que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos, que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então eu os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo, que santifiquei ao meu nome, e tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio
entre todos os povos. E todos aqueles que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isso com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Até aqui. Gente, que texto, hein? Amado Deus e Pai, nós estamos na Tua presença. Queremos Te dar graças, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pela história, Senhor, bíblica. Senhor, pelas escrituras que estão, Senhor, preservadas, que foram preservadas pelo Senhor, para que nós fôssemos orientados, ó Pai, acerca das coisas que aconteceu, que acontece, que irão acontecer. Pai, em nome de Jesus eu Te peço que o Senhor abra o nosso entendimento, Deus. Abra, Senhor, o entendimento do Teu povo. Toque, Senhor, nas minhas palavras, na minha língua, na minha boca, Senhor, e toque também no ouvido do Teu povo, Senhor, para que o Teu povo venha compreender aquilo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações. Em nome de Jesus que eu oro. Espírito Santo, leve essas palavras aos corações, para que o nome do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja glorificado. Em nome de Jesus que eu oro. Já te agradeço, Deus. Amém. E graças a Deus. Amém? Primeiro versículo aqui, nós vamos observar que quando Salomão acaba de orar, desce fogo do céu e consome o holocausto, né, e todo o sacrifício que estava ali posto diante do templo do Senhor. E o texto também no versículo 1 diz que a glória do Senhor encheu todo o templo. Eu entendo o seguinte, que aqui em 2 Crônicas capítulo 7, primeiro versículo, acontece um ato que é bem semelhante àquele que é narrado em Atos capítulo 2, onde o Espírito desce após, né, os crentes que ali estavam orando, aguardando a promessa, enquanto aquele povo orava, perseverava, enquanto aquele povo aguardava, então cai fogo, como se cai fogo do céu, e a presença de Deus, ela é lançada, ela é derramada sobre todas aquelas pessoas que estão ali, sobre todo aquele lugar. Então eu fiz, como é muita coisa aqui, eu anotei bastante coisa hoje aqui, eu quero compartilhar com vocês essas anotações que eu fiz aqui, tá? Então, assim como Atos capítulo 2 narra a descida do Espírito Santo, após os crentes aguardarem em oração, nós percebemos também que a manifestação do Espírito Santo, ela vem sobre este lugar, e ela vem também após este momento de oração, né? O texto diz aqui que quando Salomão termina de orar, essas coisas começam a acontecer. Então eu concluo em cima desse primeiro verso que grandes manifestações de Deus, as grandes manifestações de Deus, elas são sempre precedidas de oração. Que todas essas grandes manifestações de Deus para a humanidade, para a sua igreja, para o seu povo, ela sempre foi precedida de oração. Enquanto o povo orava, enquanto o povo buscava a face do Senhor, o que acontecia? Deus, ele, após esse povo estar orando, enquanto esse povo estava orando, crendo, esperando pelo Senhor, o Senhor vinha e enchia este povo, o Senhor fazia milagre no meio deste povo, o Senhor se manifestava através deste povo. Então o primeiro detalhe que eu quero trazer aqui é o que está no primeiro versículo, que me chamou a atenção, que Salomão acaba de orar, e então cai fogo do céu, o Senhor consome o holocausto. Então muita coisa começa a acontecer a partir do momento da oração. E nós sabemos que não é só a oração, né? Salomão, ele vem obedecendo às orientações de Deus, né? O plano de Deus sobre essa questão do templo, do povo de Israel ter um local para poder adorar a Deus, onde eles pudessem ter a presença de Deus fisicamente. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, mas esse ato, depois que Salomão termina de orar, essas coisas começam a acontecer. Então eu queria chamar a sua atenção aqui, ainda nesse primeiro verso, de que coisas importantes, manifestações importantes da parte de Deus ocorrem,
né, geralmente após momentos de oração. Então, posso fazer uma aplicação aqui, ora, você espera alguma coisa do Senhor? Nós já temos alguns pedidos, né, de oração aqui no grupo, então eu quero já desde já aplicar na tua vida isso. Se você precisa de um milagre, se você precisa de uma intervenção de Deus, se você precisa que a glória de Deus invada o teu coração, a tua casa, uma determinada situação, que Deus consuma algo na tua vida, sabe? Comece orando. Comece colocando diante de Deus essas coisas. Amém? Vamos lá para o segundo versículo. Gente, tem muita coisa aqui, tá? O segundo versículo diz assim: os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então os sacerdotes, eles não conseguiam entrar naquele lugar, porque a glória de Deus era tamanha, era tão grande, tão forte, que aquelas pessoas eram impossibilitadas de estar diante da glória do Senhor. Eu anotei aqui que ninguém pode conhecer ou resistir à totalidade da glória de Deus. Jamais alguém pôde conhecer ou receber a glória de Deus em sua totalidade. Nós vemos em alguns movimentos pentecostais, principalmente, tem gente do movimento pentecostal em algumas igrejas, que as pessoas, em nome da glória de Deus, elas falam que elas estão cheias do poder de Deus, e ali elas caem no chão, aí elas começam a se tremer, começam a fazer alguns gestos, tem alguns tipos de reação, e as pessoas ali dizem que é a glória de Deus. O que o texto me mostra aqui é que ninguém, né, os sacerdotes, que eram aquelas pessoas que eram responsáveis, né, por toda a parte, né, de entrega do sacrifício, de preparar toda aquela, né, todo o sacrifício, toda a oferta para o Senhor, esses camaradas, eles não estavam prontos, eles não estavam preparados, eles não eram capazes de estar diante da glória de Deus. Tá? Então, é algo que nós devemos pensar, né, a respeito da glória de Deus. Como é esta glória de Deus? Mas eu deixo claro para você, eu posso afirmar isso para você. Ninguém pôde, sabe, estar diante, nessa carne, tendo essa carne, esse corpo ainda, pôde estar diante, sabe, ou presenciar, ou contemplar a totalidade da glória de Deus. Ninguém. A totalidade de Deus, da glória de Deus, ninguém, sabe, ainda teve esse privilégio. Uns viram como uma luz. Você pega Paulo lá no caminho de Damasco, quando Jesus aparece já um corpo de glória para ele, a luz que cega Paulo, só a luz, somente a luz da glória deixou Paulo cego. Nós temos outros textos bíblicos que apontam que a arca onde ele estava, a presença do Senhor estava tombando, e aquele homem foi segurar, para proteger, para não cair a arca. Aquele homem foi morto, fulminado naquele momento. Então nós percebemos que a glória de Deus é algo imensurável à nossa humanidade ainda, né? O fato de nós sermos ainda seres humanos, né? Carnais, né? Que habitam dentro desse corpo, né, terreno, nós somos incapazes de experimentar a totalidade da glória de Deus, ok? Então o terceiro versículo aqui de 2 Crônicas, capítulo 7, diz assim: todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, gente, Deus aqui nos revela a sua eterna misericórdia. E quando nós percebemos que somos beneficiados por essa graça, por esse favor, por essa misericórdia, não nos resta outra alternativa a não ser nos prostrarmos diante de Deus e adorarmos este Deus bondoso e eterno em misericórdia. A atitude aqui, a ação, né, deste povo aqui, quando ele viu o templo cheio da glória do Senhor, não foi outro a não ser se prostrar diante de Deus, se prostrar diante da grandeza da glória de Deus. E eu percebo também que o conceito que nós temos de prostração, de humilhação, está deturpado. Como assim, pastor, está deturpado esse conceito? Porque se nós falamos hoje, vamos nos humilhar diante de Deus,
qual que é a ideia? De nós nos curvarmos diante do chão, no chão, né? Nós nos curvarmos diante de Deus no chão, colocarmos a nossa cara no chão e nós vamos pedir perdão, nós vamos, enfim. Mas eu acredito que o conceito de humilhação, aqui o conceito de prostração deve ser maior, mais amplo, mais profundo, ao ponto de que nós devemos curvar os nossos desejos diante dos desejos de Deus. Nós devemos curvar a nossa vontade diante da vontade de Deus. Nós devemos curvar os nossos interesses pelos interesses de Deus. Então, é muito mais do que simplesmente você chegar no dia do culto, se curvar diante da cadeira do banco da igreja lá e falar: Senhor, eu me humilho, me rendo diante de Ti. Mas é uma humilhação verdadeira, real, intensa, profunda, né, das nossas vidas. Amém? Deixa eu ver o que mais aqui. Versículo 4. Versículo 4 vai falar o seguinte aqui, ó. Então, o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. Após nós observarmos, né, as ações deste Deus bondoso, cheio de misericórdia, após o povo que ali estava no templo, após aquele povo que estava ali vendo todos os acontecimentos, a glória do Senhor, o fogo descer do céu, enfim, o que acontece? As pessoas começam a demonstrar gratidão diante do Senhor. O povo começa a oferecer sacrifícios, começa a oferecer ofertas diante de Deus. Então, eu coloquei aqui que atos de gratidão e de sacrifícios, entre aspas, porque entre aspas, eu vou explicar daqui a pouquinho, fluem naturalmente de nós. Então não deve ser uma coisa imposta, né? Irmão, hoje nós vamos fazer aqui uma oferta de sacrifício para determinada coisa. Não, não é isso. Tem nada a ver com isso. Mas é algo voluntário. Porque nós entendemos que nós estamos diante da glória de Deus. Nós estamos diante, sabe, da majestade de Deus. Então, naturalmente, nós transmitimos gratidão. Nós deixamos fluir nas nossas vidas atitudes de gratidão, de ofertas, de sacrifícios diante de Deus. Sacrificar nossa vontade, sacrificar muitas vezes, sabe, um luxo que nós queríamos fazer, sabe, para poder ajudar quem está precisando. Então, esse tipo de coisa acontece quando nós nos deparamos com a glória de Deus, quando nós temos dimensão do que é a glória de Deus. Agora, e a dimensão também, e nós vamos falar também disso daqui a pouquinho, né, de que qual forma nós adquirimos tal coisa. Nós temos hoje condições de comprar, de ter, de possuir, mas graças a quem nós adquirimos essas condições? Por causa do que nós conseguimos hoje, às vezes, ter um momento de luxo, um momento, sabe, de momentos de prazer, momentos, né, que nós vamos usufruir, né, das posses, das coisas que nós temos. Mas existe uma origem de todas essas coisas. Nós vamos falar disso mais para frente um pouquinho. Mas esta prostração, né, que nós vimos aqui no versículo 3, ela é devido nós sabermos, né, de que a glória de Deus nos traz benefícios. Que a glória de Deus, sabe, ela traz para as nossas vidas, né, conforme aquele texto diz que toda boa dádiva vem de Deus. Nós temos que saber tudo aquilo que nós possuímos, que nós temos, e até mesmo o que somos, isso nós devemos glorificar a Deus por isso. Nós temos que dar glória a Deus sobre isso. Então, após nós observarmos aqui no capítulo 4, né, as ações de Deus, as ações, né, deste Deus bondoso, cheio de misericórdia, o que sai das nossas vidas? Sai das nossas vidas gratidão. Sai das nossas vidas o que as pessoas chamam de sacrifício. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui, né, puxa vida, hoje, nesse frio, né, a Maria estava com o pessoal entregando comida para o morador de rua. Então, da onde que vem isso? Eu entendo que a motivação que sai do coração da pessoa que quer fazer isso é uma motivação muito maior do que aquela que nós poderíamos ter de nós mesmos, que é uma iniciativa nossa. Não, isso vem de Deus. Isso vem da ideia de que nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos e pecados, mas nós estávamos nus, nós estávamos com frio, com fome, e nós estávamos perdidos, mortos. Pior do que isso, nós estávamos mortos,
mas o Senhor nos alcançou, o Senhor nos deu o que comer, o Senhor nos deu o que beber, o Senhor nos revestiu, o Senhor nos vestiu e nos revestiu. Então, tendo-se ideia disso, é que nós podemos, a partir deste momento, fazer alguma coisa. Entende? Que a glória de Deus, tipo assim, olha o que a glória de Deus fez. Olha o que a glória de Deus fez comigo. Ou olha o que a glória de Deus fez e faz eu fazer. É nesse sentido. Amém? Versículo 5. Versículo 5 diz assim: o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Entre bois e ovelhas foram 142.000 animais sacrificados a Deus. Gente, a gente está falando de 142.000 animais sacrificados para o Senhor. Eu acredito ali que tinha animal por pessoa. Acredito que foi ali, se não for essa conta, bem próximo. Sabe aquela coisa de, é um animal por pessoa. É um sacrifício por indivíduo. Né? Então ele é como se aquele sacrifício alcançasse toda aquela população. Fosse um sacrifício, sabe, para cobrir o pecado de toda aquela população, de todo o povo israelita. Essa quantidade de pessoas, de animais sacrificados, era o suficiente para poder fazer com que Deus acolhesse e proporcionasse perdão para toda a população de Israel. Entende? E nós observamos que Jesus, isso eu quero trazer essa verdade mais para frente um pouquinho, mas eu quero adiantar para vocês aqui já, que nós enxergamos isso em Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, que ele pôde tirar o pecado do mundo, não só do povo de Israel, mas o Cordeiro perfeito, o Cordeiro justo de Deus, o Cordeiro imaculado de Deus, que não tem mancha, não tem pecado, sabe? Este veio, este viveu, este sofreu, este morreu e este ressuscitou e pagou esta dívida impagável que nós tínhamos diante de Deus. Então, quando nós temos dimensão deste templo, quando nós temos dimensão desta glória, quando nós temos dimensão da oferta, do sacrifício, o que nós fazemos? Falar, uau, que templo formoso, nossa, olha a quantidade de animal sacrificado, o tamanho desse sacrifício, nossa, o tamanho deste templo, olha o tamanho, olha a quantidade dessa oferta, olha a formosura, sabe, deste templo. Isso não é simplesmente para nós admirarmos o templo, mas é para nós termos noção do tamanho, da formosura, sabe, da grandeza do sacrifício, do ato da cruz de Cristo, da obra perfeita de Deus em Jesus Cristo. Porque Jesus, ele superou tudo isso. A obra de Jesus, ela foi superior a esta. A oferta de Jesus, ela foi superior. O livro de Hebreus vai tratar isso, que a oferta, os sacerdotes que estavam ali, que foram incapazes de estar diante da glória de Deus, ele é inferior ao sumo sacerdote que é Cristo. A oferta, né, que este povo ofereceu até então, ele foi incapaz, sabe, de cobrir por toda a eternidade o pecado, e cobrir a quantidade das pessoas que estavam fora das fronteiras de Israel, mas o sacerdote, a oferta que foi o próprio Cristo como oferta, ele foi superior, porque a oferta de Cristo como oferta agradável a Deus, ele alcançou cada ser, cada pessoa, cada indivíduo, em qualquer que seja povo, qualquer que seja, sabe, qualquer território, ele transcendeu todo tipo de fronteira, os 4 lugares, 4 cantos do mundo. A obra de Cristo alcançou cada cidadão que habita em qualquer parte, né, do mundo. Então a obra de Cristo é superior, né, a qualquer tipo de obra que já foi feita. A oferta de Cristo é superior a qualquer tipo de oferta já prestada diante de Deus. Ok? Então aqui nós vimos que foram 142.000 animais sacrificados. Versículo 6, nós observamos o seguinte: que os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para que eles viessem louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles. Davi, ele tinha um cântico que dizia que as misericórdias do Senhor duravam para sempre, duram para sempre, duram para sempre.
E Davi confeccionou instrumentos musicais. E agora esse povo, que agora está sobre o reinado de Salomão, eles pegam então ali esses instrumentos preparados por Davi e começam a declarar o cântico que Davi declarava. Declarava a frase que Davi declarava, que grande é o Senhor, né, e grandes são as suas misericórdias. Ele disse, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Este era o hino que soava da boca de Davi e se perpetuou, né, e deram continuidade a este cântico, este louvor, e aquele povo todo adorava ao Senhor com os instrumentos. Os levitas aqui, que eram responsáveis, né, os da tribo de Levi, que eram responsáveis por carregar os instrumentos, de fazer essa parte, né, dos louvores, de cantar louvores, de montar o acampamento, enfim, nós podemos falar disso em um outro momento, mas esses levitas, eles introduziam louvores ao Senhor, dizendo que o Senhor era grande em misericórdia, e a misericórdia dele dura para sempre. Ok? E eu trago algumas observações aqui desse versículo 6. Eu percebo que todos quanto haviam recebido ministérios ou chamados, todos aqueles que foram chamados a servir ao Senhor, os sacerdotes, o texto vai falar aqui no versículo 6, que os sacerdotes estavam em seus devidos lugares, bem como os levitas com os instrumentos musicais. Então o que eu percebo aqui? Que todos aqueles que receberam de Deus um chamado ministerial, eles estavam posicionados, eles estavam prontos a cumprir o seu chamado. E eu faço aqui, né, um paralelo, que quando nós estamos diante da glória do Senhor, quando nós estamos diante da presença do Senhor, sabe, nós somos colocados, sabe, de maneira íntegra, de maneira uníssona. Nós estamos uníssonos diante do Cordeiro de Deus, nós estamos diante de Deus, todos, sabe, cumprindo nossas funções, todos nós contribuímos com o corpo, tendo o nosso papel, exercendo aquilo que nós fomos chamados a fazer. E não foi diferente aqui. Todos os sacerdotes estavam com seus devidos lugares, bem como os levitas com os seus instrumentos na mão. Eu quero dizer para você, que foi chamado pelo Senhor. Talvez você tenha ministério, já exerceu ministério no passado, você parou em algum momento da sua vida. Eu quero dizer para você que a glória de Deus, ela está diante da sua vida, meu irmão. A glória de Deus, ela pode ser, sabe, invocada pelos seus lábios, pelo seu coração, sabe? Porque Deus, ele quer que você cumpra o seu chamado, Deus quer que você cumpra o seu ministério, Deus quer te colocar de pé, assim como todos esses homens foram colocados de pé pela glória de Deus, sabe? Mas que seja a glória de Deus que te coloque de pé, e não você, não a sua glória, não os seus desejos, a sua vontade, tem nada disso, mas que seja a própria glória de Deus que faça isso com você. De novo eu falo, sabe, olha o que a glória de Deus fez comigo, que você possa dizer isso. Olha o que a glória de Deus tem feito no meu ministério. Olha o que a glória de Deus está fazendo na minha família. Olha o que a glória de Deus está fazendo na minha casa. Olha o que a glória de Deus está fazendo nos meus filhos. Olha o que a glória de Deus está fazendo no meu casamento. Olha, que você entenda que é a glória de Deus quem move essas coisas e não é você. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito da glória que Deus quer fazer. A glória de Deus tem o poder de fazer isso. Ok? Então todos quanto receberam de Deus o chamado ministerial se posicionaram e estavam prontos a cumprir o seu chamado. Tanto os sacerdotes quanto os levitas e todo o povo uníssonos em pé diante da presença do Senhor. Olha o que a glória de Deus faz. Coloca os sacerdotes, coloca os levitas, coloca todo o povo de pé, uníssonos diante da presença de Deus. É isso que o Senhor quer fazer com você. O Senhor quer colocar você de pé. Eu não sei como você está se sentindo hoje. Talvez você está se sentindo triste, talvez você está se sentindo que o seu ministério acabou, talvez você está se questionando muita coisa. Mas eu quero dizer para você que a glória de Deus, ela é capaz de te colocar de pé. Amém? A glória de Deus é capaz de te colocar de pé. Em nome de Jesus. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Versículo 7. Salomão consagrou também
o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque o altar de bronze que Salomão tinha construído não cabia os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Gente, eu percebo que no local que foi feito para se colocar o sacrifício, não cabia a quantidade de ofertas ao Senhor. Eles tiveram que expandir este local. Eles tiveram que improvisar um lugar para poder colocar a quantidade de oferta que tinham ali no templo, que tinha naquele lugar, que foi apresentado diante de Deus. Eu tiro uma conclusão com isso. Que quando a glória de Deus é algo incomum, é algo comum dentro da igreja, sabe o que existe? Existe prosperidade e abundância. Não falta absolutamente nada. Quando os nossos corações são motivados a pertencer a Cristo, a uma congregação, a um ajuntamento, quando a motivação é a glória de Deus, é a presença de Deus, não falta absolutamente nada. Nós teremos que procurar solo, procurar espaço, procurar lugar onde nós iremos colocar essas ofertas, esses sacrifícios. Entende? Porque é um lugar onde a glória de Deus está sendo manifesta. O lugar onde a glória de Deus é manifesta, existe prosperidade. Não existe escassez. Nós vamos ver esse contraponto aqui. Escassez, todas essas coisas. Eu estou dizendo algo específico aqui, tá? Não estou falando de dinheiro só, não. Não estou falando simplesmente de posses, não. Eu estou dizendo da completude do que é estar em Deus. Sabe aquela carência que muitas vezes você tem? Aquela carência emocional que você tem, sentimental, aquela dependência que você tem de outra pessoa, aquele sofrimento que você, aquele ciúme doentio, aquela loucura que existe dentro de você, eu não sei, você sabe. Sabe o que é isso aí? Isso é falta da glória de Deus. Porque quando você perceber que a glória de Deus é tudo aquilo que nós poderíamos ter, é tudo que nós precisaríamos ter, é tudo, sabe, o que nós desejaríamos ter, nós nos satisfaríamos com a glória de Deus e nós deixaríamos de ficar mendigando amor, afeto, carinho, oferta, dinheiro, ajuda dos outros. Entende? Nós temos que olhar para a glória de Deus e encontrar tudo ali. Você percebe quando eu disse lá no primeiro verso, nos primeiros versos, de que as pessoas não têm a dimensão, as pessoas não têm noção, sabe, da completude da glória de Deus? É disso que eu estou falando. Talvez para algumas pessoas isso soa como alguma coisa doida, louca, mas eu quero dizer para você que a Bíblia fala que o Evangelho, ele seria loucura para muitas pessoas. Eu quero dizer para você que a glória de Deus, na glória de Deus não falta nada. Entende? A glória de Deus supre todas as nossas necessidades. A glória de Deus não supre só as nossas necessidades, mas a glória de Deus, ela supre também todos os nossos caprichos. A glória de Deus, ela supre também tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Não só supre, como ela excede, ela transcende. Porque é o que está escrito na palavra do Senhor. Que os pensamentos que o Senhor tem sobre nós são maiores do que os nossos, não é isso? São pensamentos de paz. São pensamentos bons, não pensamentos maus. Que os planos que o Senhor tem para nós são maiores do que os planos que nós fazemos. Então nós estamos planejando ali nosso apartamentinho, nossa casinha, nosso negócio. E Deus fala assim, tá bom, você planeja isso, mas o que eu tenho para você é algo muito maior do que isso. Ah, acabou não. Ele fala que os sonhos que você tem é muito raso, perto dos sonhos que ele tem para a tua vida. Os sonhos dele é muito mais alto do que os meus, do que os seus. Entende? Então nós não temos ainda a noção, a dimensão, né, do que o poder, do que a glória de Deus tem para nossas vidas.
Então, enquanto isso, quando nós não temos essa dimensão, nós fazemos o quê? Então, nós nos desesperamos, nós às vezes nos empolgamos com as coisas deste mundo, com as riquezas, com as posses, com essas coisas. Eu não estou dizendo que você não pode se alegrar. Pelo contrário, você deve se alegrar por tudo que você conquista. Eu me alegrei essa semana que passou agora, muito e muito e muito. Eu não quero estragar aqui o testemunho dos irmãos, né? Não quero adiantar, mas tem pessoa aí que vai dar testemunho para a igreja, assim que a gente voltar, né, de conquistas, de coisas que há um ano atrás era impossível. Pessoas que estão conosco e chegaram em momentos na igreja de ter que pedir ajuda, sabe? E pessoas agora estão vivendo milagres. No momento de crise, no momento desse, pessoas estão vivendo milagres, coisas que o próprio Deus proporcionou para elas. E vocês da igreja, vocês vão perceber, vocês vão ter esse testemunho. Não quero estragar aqui o testemunho, né? Mas vocês vão colher esse testemunho em breve aí na igreja. Mas muito mais do que isso, sabe? É quando nós tivermos os nossos olhos espirituais abertos, sabe? Nós tivermos essa dimensão espiritual conectada com Deus, para nós sabermos, temos essa certeza de que o que Deus tem para nós é muito maior, sabe? Muito mais profundo, muito mais alto, muito melhor, sabe? De tudo aquilo que nós podemos pensar, visualizar, imaginar e sonhar, ok? Então, não nos falta absolutamente nada quando a igreja do Senhor tem essa ideia, a real ideia, né, do que é a verdadeira prosperidade, do que é a verdadeira glória de Deus se manifestando no meio do seu povo, ok? Versículo 8. Nesse tempo, Salomão celebrou a festa durante 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada até o rio do Egito. Então, observe o seguinte aqui, que quando a glória de Deus é comum dentro da igreja, quando nós vivemos diante deste, sabe, mistério da glória de Deus, quando nós compreendemos o mistério do Evangelho, o Evangelho, sabe, vivido e praticado, o Evangelho crido, o Evangelho esperado, o Evangelho como suficiente, sabe o que acontece? Nós vivemos numa grande festa na presença deste Deus, igual este povo viveu aqui. Esse povo celebrou uma festa durante 7 dias, simplesmente para agradecer o evento que aconteceu, que eles viram a glória de Deus, né? Que eles viram o fogo do Senhor. Versículo 9 e 10 vai falar o seguinte: no 8º dia tiveram uma reunião solene, porque 7 dias haviam celebrado a congregação no altar, e a festa durou mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para suas tendas, e todos voltaram alegres e de coração contente por causa do bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão, a Israel e seu povo. Eu percebo aqui que a alegria que é produzida pela glória de Deus, pelo fogo do Senhor, ela não termina quando o culto acaba. Diferente de tudo que a gente vê, né? O culto foi uma bênção, muitas vezes, né? O culto foi uma bênção, né? Teve de tudo dentro do culto. Só que o culto acaba, aí acaba tudo também. Acaba a glória, acaba a alegria, acaba o pula-pula, o gira-gira, o roda-roda. O mistério acaba. Entende? Só que aqui não. Eu percebo que o fogo genuíno de Deus, a glória genuína de Deus, que você vai levar para a tua vida. O culto acaba, a festa acaba e você continua com a festa. Eu coloquei aqui, eu percebo que a alegria que é produzida pela glória de Deus e pelo fogo do Senhor não termina quando o culto acaba, mas ela permanece enraizada em nossos corações, em nossa memória e em nosso semblante. Entende? A má notícia não pode roubar a glória do Senhor da tua vida. Olha que interessante isso. Nós estamos todos alegres porque a glória de Deus nos visitou. Primeira notícia ruim nos faz parecer as pessoas mais desgraçadas desse mundo, mais solitárias desse mundo. E nós esquecemos que nós temos uma glória que nos acompanha onde quer que nós
estejamos, que é a glória do Senhor, que é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Entende? Nós temos que desmistificar isso. Entender que a glória de Deus ela é concernente à presença do Espírito Santo. E nós temos que clamar pela glória de Deus. Nós temos que clamar dentro de nossa alma, dentro do nosso espírito, dentro de nós, pela glória de Deus. Amém? Que está em nós, quando nós temos o Espírito, quando nós temos o Espírito Santo. Versículo 11. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. A glória de Deus, ou a presença de Deus, nos permite realizar tudo quanto nos foi proposto. E tudo é realizado com sucesso. Então, quando a glória de Deus, a presença de Deus, ela nos permite realizar todas essas coisas, nós realizamos com sucesso. A sensação de sucesso que nós temos deveria ser quando nós realizamos uma obra feita pelo Espírito. E a sensação de fracasso geralmente acontece quando nós executamos uma obra segundo a nossa vontade, segundo as nossas mãos. Toda obra, quando é feita pela presença de Deus, pelas orientações de Deus, para a glória de Deus, nos traz uma sensação de realização, de sucesso. Ok? Então, eu quero convidar você hoje para você trazer os teus planos, para você trazer colocar diante de Deus esses propósitos, para você colocar diante de Deus os teus planos, sabe, os teus projetos, que você entregue tudo diante de Deus. E que os teus planos sejam os planos de Deus. Que os teus propósitos sejam os propósitos de Deus. Amém? Que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você executa, seja para a glória de Deus. Aí sim você vai se sentir alguém bem sucedido, alguém que fez algo, sabe, que teve êxito. Então, conforme lá no Gênesis a gente vê tudo que Deus fez, viu Deus que era bom, foi feito com sucesso. Então, para que as obras que são feitas das nossas mãos, pelas nossas mãos, através das nossas vidas, sejam realizadas com sucesso, tenham sucesso, tem que ser coisas que são, ou que venham remeter glória a Deus, que venham trazer glória a Deus. Amém? Esse é o versículo 11. Versículo 12. De noite o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim neste lugar, para a casa do meu sacrifício, para a casa do sacrifício. Aqui nesse texto, Deus nos dá aqui a consciência de que o motivo ao qual o fogo desce no meio do seu povo é para que a oferta ali oferecida a Deus fosse consumida. Ou seja, o fogo do Senhor desce para a comprovação de que Deus estava recebendo ou aceitando aquela oferta ou sacrifício. Entendeu aí? Diferente do que nós vemos hoje, onde muitos dizem que receberam o fogo do Senhor, porém são avarentos em suas ofertas, e o sacrifício entregue por essas pessoas são apenas sacrifícios de boca. Olha que coisa, gente. Versículo 12. De noite o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a sua oração, e eu escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. O Senhor fala o seguinte, que Deus viu a oração, Deus viu a ação, Deus viu o trabalho, Deus viu a labuta de Salomão, o empenho que ele teve em construir aquilo, em fazer tudo aquilo para o Senhor. Ele recebeu aquela oferta, ele recebeu aquele sacrifício, e o fogo do Senhor desceu com a finalidade de consumir aquela oferta, que Deus entendeu que era uma oferta genuína, uma oferta agradável, uma oferta de coração, uma oferta de todo o coração de Salomão. Entende? Então o fogo desce, não é para deixar você elétrico, para deixar você ligado no 220, né? Ou no 640, né?
que é o dobro de 440, que é o dobro de 220, né? Ou, sei lá, 880, né? Tem crente que recebe aí do Senhor um choque de 280, entendeu? Só que parece que puxa uma tomada, acabou a eletricidade. Mas não. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o fogo desceu para consumir a oferta. Sabe o que é isso? O fogo de Deus vem para testificar a obra, se ele aceita ou se não aceita. O fogo de Deus desce para poder falar assim, eu aceito, eu testifico. Quer ver um outro momento que o fogo de Deus desceu, lá em Atos 2? O fogo desce quando? O que está acontecendo ali em Atos capítulo 2? Né, a descida do Pentecostes, conhecido como, né, na festa do Pentecostes, descida do fogo do Espírito, ali, descida do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. O que acontece? O que ocorre dali? Os discípulos ali, os apóstolos, a igreja ali está reunida para quem? Qual finalidade? Esperando uma promessa, né? Joel fez essa promessa. Nós temos essa promessa que o Espírito Santo desceria, né? Que o Espírito Santo de Deus desceria, seria derramado a toda a carne. E esses homens creram nessa promessa. E eles estavam ali reunidos em oração, aguardando esse evento acontecer. Aí sabe o que acontece? A promessa se cumpre. Então o fogo do Senhor desce, confirmando, testificando, validando este acontecimento, esta promessa. E não é diferente do que está acontecendo aqui no templo. Quando Salomão está diante de uma situação onde não havia um local, um lugar, onde a presença de Deus era fixa, permanente. E então, quando cria-se esse lugar, esse templo, construir esse templo, e o Senhor ali recebe aquelas ofertas e consome aquela oferta, o Senhor está amarrando, fazendo uma aliança com Salomão, falando, eu estou neste lugar a partir de agora. Este lugar é habitação minha. Este lugar, eu vou fazer morada neste lugar. Eu vou residir nesse lugar. Entende? O fogo do Senhor vem para consumir a oferta. Quer um outro exemplo? Parte da minha família, né? A religião deles tinha o hábito de colocar ali um prato de comida, né? Prato de comida, nós almoçávamos, eu lembro que nós íamos para casa desses meus tios, né? E nós íamos almoçar e sempre tinha um prato com comida a mais na mesa. E depois que nós terminávamos, eu era bem criança, eu me lembro, como se fosse hoje. Nós terminávamos de comer, nós saímos correndo para brincar, para fazer as coisas ali. E sempre eu ficava ali observando a porta o que eles iam fazer com aquela comida que permaneceu intacta, ninguém mexeu naquela comida. Então aquela minha tia, né, tia Maria, já não está mais, né, conosco, a tia Maria catava aquela comida, ela pegava e colocava e jogava aquela comida no lixo. Ela raspava o prato, jogava no lixo, lavava o prato e vida que segue. Eu não entendia nada, eu falei, poxa, mas colocou a comida aí e ninguém comeu? Né? Não foi consumido aquele alimento. Ao contrário disso, nós temos um Deus que consome. Toda oferta que é oferecida para o Senhor até então, ela é consumida. Então o fogo do Senhor serve para consumir esta oferta. Entende? Não tem nada de místico. É simplesmente Deus falando, eu estou com vocês. Eu estou sentado na mesa com vocês. Essa comida não vai para o lixo. Essa atitude, este ato, sabe? Este evento não passou despercebido. Eu estou com vocês. Entende? A função do fogo aqui é consumir o sacrifício. Espero que ficou claro para o pessoal. Dá um joinha aí, está claro para você aí. Dá um joinha aí. Né? Inclusive eu conversando, né, com algumas pessoas que são que têm como religião, né, aquelas religiões de matrizes africanas, né, Umbanda, o Candomblé, todas essas religiões que têm vertentes africanas que eles continuam sacrificando. Eu gosto de conversar muito com essas pessoas de forma respeitosa, entende? Porque o Evangelho ele nos dá base para compreender a atitude deles, entende? E não só compreender os cultos, as ações, como também de conversar com essas pessoas de forma que elas venham a entender
entendeu? Que o sacrifício que elas estão fazendo ali, um dia foi instituído por Deus. Ao contrário de que muitos crentes falam, né? Que chuta macumba, quebra macumba, desendemoniado, né? Talvez seja a ignorância que faz as pessoas agirem dessa forma. Se você tivesse conhecimento das Escrituras, você iria chamar essa pessoa para bater um papo, para conversar e mostrar para ela que por que você não sacrifica mais, por que você deixou de sacrificar. Entende? Se você sabe disso, que você não sacrifica mais hoje, por que você não sacrifica mais hoje? Porque eu entendo que Deus sacrificou o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro dos Cordeiros. Deus colocou a oferta das ofertas. Deus colocou a oferta principal, a oferta, sabe, insubstituível, a oferta maior. Entende? Por isso que eu não sacrifico. Que toda oferta que eu for dar para Deus, toda oferenda que eu for fazer para Deus, todo sacrifício que eu for fazer para Deus, é insuficiente. Que o que Ele fez por nós nos cobriu de todos os pecados, nos cobriu de todas as nossas dívidas. E hoje eu não sacrifico mais, porque Deus sacrificou no meu lugar. Entende? Então a gente acaba tomando uma chulapada no meio da fuça. Entendeu? Porque muitos anos nós somos ignorantes. Nós tratamos as pessoas que ainda têm esse conceito de sacrifício, de oferenda, sabe, como regra de fé na vida deles. Mas está faltando você sair daí, levantar, como a gente diz no grego profundo, né, como diz o meu professor Zé Machado, no grego, tirar o bumbum da cadeira e anunciar o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, a suficiência do Evangelho. Entende? Dá um glória a Deus aí. Quero ouvir seu glória a Deus, o seu aleluia. Tá bom? O povo perece por falta de conhecimento. Gente, tem que acelerar aqui, tem coisa pra caramba aqui ainda, mas... né? Vamos lá. Foi o 12, agora o 13, né? Verso 13. Fala assim. Agora, gente, isso aqui é outra paulada que a gente vai tomar agora aqui, tá? Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí tá na Bíblia lá que Deus vai mandar o gafanhoto. Aí, ó, gafanhoto foi Deus que falou que ia mandar e ia acabar com tudo. Né? Olha o que Deus está falando aqui, ó. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Eu entendo que as expressões que Deus usa aqui, se eu fechar os céus para que não haja chuva, ou se enviar gafanhotos para que consumam a terra, ou enviar uma peste para o povo, são expressões que Deus utiliza para que nós venhamos entender que tanto a chuva que faz com que o alimento do campo seja produzido vem dele, ou seja, ele que manda a chuva que o alimento seja produzido, para que o alimento venha a nascer, né? Para que a terra venha a produzir fruto, quanto também os livramentos que Deus nos dá das devastações que insetos como gafanhotos podem trazer, o estrago que eles podem fazer em toda a lavoura. Entende isso? Deus está dizendo o seguinte: ainda que eu faça o seguinte, eu interrompa a chuva, não vai chover mais. Então o que vai acontecer se não chover? Quem vive da agricultura, aquele povo vivia disso, né? Os gados iam morrer de fome. E aconteceu uma época disso. Nós vamos ver lá Jeremias nas suas lamentações. Observamos que não há mais gado, os gados morreram de seco, sem água. As lavouras foram todas devastadas. Entende? Não tem mais mato, não tem mais hortaliça, não tem mais os vegetais, os leguminosos, não existe mais nada disso. Foi tudo devastado. Deus está dizendo o seguinte: tanto a chuva que faz este alimento ser produzido e chegar na tua casa, quanto o livramento desses gafanhotos não comer tudo, não acabar com tudo, vem de mim. Entende isso? Deus está dizendo o seguinte:
tanto a coisa que você vê nascendo da terra, quanto aqueles livramentos que você não enxerga, é Deus quem proporciona para nós. Não tem nada de místico, não tem nada de profético aqui nesse texto. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, que a chuva que Deus manda, sabe, a chuva é Deus quem manda, a chuva que rega, sabe, a horta, sabe, a terra, para que a terra produza algo para nós nos alimentarmos, é Deus quem manda. E os gafanhotos, quem segura ali, para que eles não venham devastar toda a terra, não é o agrotóxico, mas sim é a própria mão de Deus que segura tudo isso. Tá? Então aqui ele vai usar essa expressão então aqui, ó. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, se eu ordenar que os gafanhotos que consumam a terra, se ele ordenar os gafanhotos que venham consumir a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ainda que Deus venha fazer tudo isso, não vai chover, o gafanhoto vai vir, vai estragar com tudo, vai comer tudo, vai acabar com tudo, vai vir uma peste aí, um tal de coronavírus que vai destruir, vai matar um monte de gente, ainda que todas essas coisas aconteçam, venham, sejam real, o que nós temos que fazer? Aí nós chegamos no pico da mensagem, tá? Nós chegamos aqui no cerne da mensagem, que está no versículo 14. Então, se tudo isso vier a acontecer, como já aconteceu, gente, né? Eu conselho vocês lerem lá as Lamentações de Jeremias, olha o estado do povo, olha o estado que aquele povo chegou, tudo destruído, tudo acabado, crianças sendo feitas, sabe, de almoço, bebês recém-nascidos servindo como almoço, como refeição, crianças servindo como escravos. Gente, naqueles dias, aquele povo tinha todos os motivos para achar que eles estavam no último dia de vida na terra. Tudo estava destruído. Até então. No versículo 14 ele fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que interessante isso. Eu fiz uma afirmação aqui, eu queria que você anotasse isso aqui, tá? Que não existe escassez, praga, peste, que esteja acima do poder da misericórdia de Deus. Não existe coronavírus, não existe gafanhoto, não existe absolutamente nada, escassez alguma, que esteja acima, sabe, do poder da misericórdia de Deus. Se você está se sentindo, sabe, sendo vítima de qualquer tipo desses poderes, a escassez está sobre a tua vida, sua vida está numa draga danada. Sabe, se você está se sentindo sem saúde, a sua saúde está afetada. Sabe, se não tem... Só você ver lá o contemporâneo de Jeremias, que é Abacuque, lá Abacuque capítulo 3, nós vamos ver o que lá? Ele olhando para o cenário, para esse cenário de Israel, dizendo o seguinte: ainda que a figueira não floresça, não tem flor. Ou seja, não tem esperança, porque primeiro vem a flor, depois vem o fruto. Não tem flor, não tem esperança. Ainda que o produto da oliveira minta, não tem produto. Ainda que tenha flor, mas não tem produto. Mentiu, a figueira lá mentiu, né? Tava cheio de folha, mas não teve, não tem recurso. Então ainda que você esteja diante dessas situações, ainda que a ovelha seja arrebatada do aprisco, sabe, não haja gado, não haja alimento, todavia eu confiarei e exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a afirmação de Abacuque. Então esse é o cenário aqui, que Abacuque olha, abre a janela da casa dele. Eu costumo dizer assim, né? Imagina Abacuque abrindo a janela, ele olha e vê tudo isso aqui, ele vê tudo sequidão, ele vê tudo seco. Ele olha para as caixas, para os armários, e não vê absolutamente nada para comer, não vê esperança, não vê absolutamente nada. Ele diz: mas todavia eu exultarei e confiarei no Deus da minha salvação. E não é diferente o que está acontecendo aqui. Então por isso que eu digo que não existe escassez, não existe praga, não existe peste
que esteja acima do poder da misericórdia de Deus. Eu estou dizendo somente um atributo de Deus aqui: misericórdia. Eu poderia usar aqui o amor de Deus, poderia usar a fidelidade de Deus, poderia usar a bondade de Deus, poderia usar vários atributos de Deus, mas eu estou usando a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é maior, ela transcende todas essas aflições, né, que nós podemos sofrer aqui neste mundo. Que inclusive Jesus disse isso, que nós teríamos aflições, nós seríamos aflitos, afligidos, mas que nós viemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ok? Deus aqui nos mostra que independentemente da situação que você está hoje, independente do que você fez, da maneira que você viveu a sua vida até hoje, presta atenção nisso aqui, gente. Hoje é o dia que pode mudar tudo na sua vida, tá? Eu creio que hoje Deus pode mudar tudo na sua vida hoje. Hoje, esse dia é o de hoje. Deus pode começar a transformar tudo na sua vida. Independente do que você viveu até hoje. Se você hoje se humilhar, se você hoje orar, se você hoje, ainda hoje, buscar a face do Senhor, e se ainda hoje você clamar, buscar conversão, se você buscar se converter dos seus maus caminhos, eu quero dizer para você, baseado nas Escrituras, que Deus ainda hoje te ouve, Deus ainda hoje te perdoa, e Deus ainda hoje te sara. Hoje, é o que a palavra está dizendo aqui. Hoje. Quando que eu vou orar? Hoje. Quando que eu vou me humilhar? Hoje. Quando que eu vou buscar? Hoje. Quando que eu vou me arrepender, me converter? Hoje. Hoje é o dia. Quando que você quer a cura? Não é para hoje? Entende? Quanto mais rápido você dá estes passos, mais rápido você tem a reação de Deus na tua vida. Mais rápido você tem, sabe, as contrapartidas de Deus para a tua vida. Porque esse tipo de ação é aquilo que você e eu, nós temos que fazer. Percebe que existem ações coordenadas, ações que nós temos, e Deus então reage a essas ações. Ok? Então essas mudanças, essas transformações, gente, parte da gente. Partiu da parte do Senhor, no sentido de que Deus está nos dando a orientação. O desejo de Deus é esse, então partiu de Deus. Agora Deus devolve para a gente, agora faça. Nós fazemos. E Deus então agora interage conosco. Amém? Então olha aqui. Vou ler de novo isso aqui para você, para ficar guardado no teu coração. Tá? Não existe escassez, praga ou peste que esteja acima do poder da misericórdia de Deus. Deus aqui nos mostra que independentemente da situação que nós vivemos até hoje, se hoje você se humilhar, se hoje você orar, se você buscar ainda hoje a face do Senhor e ainda hoje se converter dos seus maus caminhos, Deus ainda hoje te ouve, hoje te perdoa e hoje te sara. Isso é o que Ele nos promete nas suas palavras, nas Escrituras. Amém? Versículo 15 fala o seguinte: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Está dizendo o seguinte aqui: hoje, neste momento, Deus nos diz que os seus olhos nos veem, que os seus ouvidos nos ouvem. Portanto, meu irmão, não perca a oportunidade de clamar a Deus hoje ainda, por perdão e por cura. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia que o Senhor abriu para você clamar a Ele, se humilhar diante da presença dEle, buscar a face dEle, se arrepender dos seus caminhos. Hoje é o dia que Deus preparou para você, em nome de Jesus. Versículo 16, nós estamos acabando já aqui. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias, diz o Senhor. O templo ali era construído por Salomão, né? O templo ali que foi construído por Salomão, ele simbolizava o retorno da habitação de Deus
no meio do povo de Israel. Então, o efeito que aquele templo que foi construído por Salomão causou é que agora a presença de Deus tem um endereço. Agora a presença de Deus está num lugar físico. Então, aquele templo tinha uma importância para aquelas pessoas, que as pessoas falavam, agora nós temos um lugar onde a presença de Deus está. Então eu vou lá, porque lá está a presença de Deus. Ok? Ali estava, né, a presença de Deus. Todo e qualquer momento que o povo desejasse pela presença de Deus, ali o povo encontrava a presença de Deus. Eu tenho que fazer algumas considerações aqui rapidinho, para que nós venhamos fazer essa transição aqui do tempo, que eu estou aplicando verso por verso, para não ficar confuso aí na mente de vocês, tá? João capítulo 2, versículo 19, Jesus, ele responde, um momento, bem no momento mesmo que ele está sendo ali preso, no momento ali da prisão e crucificação, entre a crucificação. Jesus, lá que está registrado no Evangelho que escreveu João capítulo 2, versículo 19, ele responde o seguinte: destruam esse santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Versículo 20 fala assim: e os judeus responderam, este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantar em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram do que ele havia dito e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Gente, nós sabemos que através da obra de Jesus Cristo, que destruiu o templo, né, e o reconstruiu em sua ressurreição, Jesus estava falando dele, do corpo dele, porque Jesus, ele agora, ele cumpre todas as exigências, Jesus cumpre todos os requisitos, tá? Para poder perdoar pecado, para curar, para salvar. Curar, libertar e salvar. Ok? Perdoar pecado, libertar, curar e salvar. É o Evangelho quadrangular, né? Jesus, ele cumpre todos esses requisitos. E a partir deste momento, nós podemos falar algum dia sobre isso, especificamente sobre isso. Jesus, ele cumpre todos os requisitos, e tanto que Paulo vai usar a expressão, né, de que o fim da lei, né, o fim da lei é Cristo. Cristo, ele cumpre todos. Cristo, ele se apresenta como o grande sacerdote, o sumo sacerdote. Cristo se apresenta como a oferta perfeita de Deus, que veio para o mundo e tirou o pecado do mundo. Cordeiro Santo de Deus, Cordeiro puro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele é o sacerdote que apresenta diante do Pai os nossos pecados. Ele é a oferta que se entrega diante do Pai para remir os nossos pecados. E agora ele ressuscita. Ele vence a morte, sabe, para ser o nosso intercessor diante do Pai. Então Jesus, ele cumpre todas as coisas, e não faz mais sentido eu continuar indo a um lugar para poder fazer aquilo, sendo que a presença de Deus não está mais naquele lugar. Mas agora a presença de Deus encarnou no homem, habitou entre nós, e é o próprio Cristo. Então Jesus, ele é em carne e osso, em espírito, em carne e osso, o templo de Deus. Tanto que a expressão que ele habitou entre nós, nós temos no original a ideia de que ele tabernaculou, ele está presente aonde quer que nós estejamos. Ou seja, se você já confessou Cristo como o Senhor da tua vida, ali está o templo do Senhor. Não é simplesmente que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, que essa carne mortal é o templo do Espírito Santo, não. Mas é Cristo que habita em você. Este é o templo, esta é a presença, este é o lugar, amém? Onde Deus habita, onde nós estamos. Para nós compreendermos isso, nós
direitinho, nós precisaríamos de mais um tempinho, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês em um outro momento, tá? Mas é aquela coisa de nós habitarmos em Cristo e Cristo habita em nós. Né? Porque um dia essa carne se vai, essa carne morre. Então quer dizer que o templo de Cristo morreu? Não, porque ele não habita nessa carne. Ele habita no nosso espírito. Nós habitamos nele e ele habita em nós. É uma coisa que a nossa mente não consegue ainda discernir. E não dá para me explicar também em poucos passos aqui. Ok? Mas é isso. Agora Cristo é este templo. E Cristo, quando vai agora ao madeiro, ele fala: vocês vão destruir este templo. Está falando dele. Vocês vão me matar, me crucificar. Mas eu vou reerguer esse templo em 3 dias. O que ele está dizendo é o seguinte: todas essas promessas que aconteceu, que Deus deu a Salomão e a tantos outros acerca do templo, agora se cumpre em mim. Eu sou o templo, eu sou a porta, eu sou o caminho. Jesus se coloca como tudo nas nossas vidas. Você pode trilhar um caminho que se chama Jesus. Você vai chegar numa porta que se chama Jesus. Você vai se alimentar durante esse caminho do pão que se chama Jesus. Você vai beber e ingerir de um líquido chamado água viva que se chama Jesus. Jesus é tudo. Ele é tudo em todos. Jesus é tudo o que nós precisamos. Jesus é tudo o que nós necessitamos. Jesus é tudo o que temos. Seja como for que você queira falar. Mas Jesus é tudo. Jesus é tudo. Tudo está em Jesus. Entende isso? Então, sabendo disso, sabemos que através dessa obra que Jesus realizou, que Jesus destruiu o templo e o reconstruiu em sua ressurreição, hoje nós podemos ter a certeza de que o Espírito de Deus habita em nossos corações. Ou seja, através da obra perfeita de Jesus, agora nós somos o lugar onde o Espírito do Senhor habita, onde a glória do Senhor reside. Entende isso? Que a glória do Senhor habita e reside em nossas vidas. A glória do Senhor já não está mais agora no templo. A glória do Senhor agora está em nossas vidas. O Espírito do Senhor revela a glória do Senhor. Nós temos parte da glória do Senhor dentro de nós, habitando em nós. Amém? Nossos corações é o lugar em que o Senhor santificou, para que o nome dele, a presença dele esteja para todo sempre. É o que ele vai dizer no versículo 16 ainda. Então, os nossos corações, esse lugar santo, que foi santificado. Nossos corações é o lugar onde a presença do Senhor está para todo sempre. É o lugar onde Deus colocou os teus olhos, é o lugar onde Deus colocou o seu coração. O profeta Ezequiel fala que, Deus fala ao profeta que daria um novo coração. Um coração agora maleável, um coração tratável. Deus tira um coração duro, empedrado e coloca um coração agora tratável. Esta é a nova natureza que nós temos agora em Cristo Jesus. O Senhor colocou este coração dentro de mim e de você que já confessou a Cristo. Então, permita-se, ser tratado pelo Senhor. Permita-se ser tratado por Deus, em nome de Jesus. E versículo 17 e 18. O texto vai dizer o seguinte aqui: se você andar diante de mim como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo que eu lhe ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos. 18. Também confirmarei o trono de seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe Israel. Deus espera que nós, que fomos comissionados, fomos chamados, que nós andemos na sua presença e andemos em obediência. Se assim nós fizermos, Ele irá nos confirmar, Ele irá confirmar o nosso ministério, o nosso chamado. Entende? E não faltará sucessor na sua casa, para a sua obra. Não vai faltar obreiro, não vai faltar pastor, não vai faltar discipulador, não vai faltar. Mas isso depende que nós venhamos seguir os passos do nosso mestre, seguimos os passos, as recomendações do Senhor, as ordenanças do Senhor. Amém? E do versículo 19 ao versículo 22, nós temos o revés disso. Porém, se vocês se afastarem de mim,
e abandonaram os meus estatutos e os meus mandamentos, que eu lhes prescrevi, e se eu servir, ou se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo, que santifiquei ao meu nome, e tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio dentre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isso com essa terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Está aqui, ó. Se você decidir viver longe de Cristo, abandonar os conceitos, os preceitos, os ensinamentos, você não irá usufruir dos benefícios que o Senhor nos deu aqui. E você também estará distante, tá? Distante, sabe, de usufruir de todas essas coisas. Mas você estará diante de uma grande ruína e de uma grande destruição, que é este templo destruído e todas essas coisas que aconteceram, né, com o templo que nós sabemos que foi destruído. Ainda que outras pessoas tentam reerguer outros templos, né, nós sabemos que existem aí pessoas querendo reconstruir templos. Na verdade, no Brasil já tem, né, e o próprio Israel já pensa em reconstruir este templo, porque eles ainda não se deram conta, ambos eu acredito que ainda não se deram conta, que o próprio Jesus permitiu que este templo fosse destruído, para que agora o templo, sabe, o templo do Senhor, o próprio Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que ressurgiu da morte, aquele que venceu a morte, que Ele quer que nós venhamos entender que o templo agora não é mais aquele templo habitado por homens, conforme está relatado no Evangelho segundo Lucas, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas agora Deus habita em nossos corações, em nossas vidas. Você é templo do Espírito Santo.